antes reservadas às comunidades de estudiosos da Bíblia, a história sobre a Arca da Aliança ganharam o mundo com as aventuras de Indiana Jones no filme Os Caçadores da Arca Perdida. Se o destemido arqueólogo do cinema foi bem sucedido em sua busca, o paradeiro real da relíquia continua mais misterioso do que nunca. Segundo as escrituras, a arca foi construída no século 13 a.C., por ordem de Moisés, para guardar as tábuas dos 10 mandamentos. Mas o mistério que reina durante séculos e séculos por estudiosos do mundo inteiro, em todas as épocas é: o que era essa arca? Para que ela foi feita? Qual a sua finalidade? Aonde ela está? Vem comigo. O Antigo Testamento a descreve como um móvel de madeira revestida de ouro. Quem a visse e a tocasse nela teria morte instantânea, com exceção do sumo sacerdote dos hebreus. Antes de desaparecer, ela era guardada no Templo de Jerusalém, erguida no reinado de Salomão, no ano 642 a.C. Para proteger a arca de uma possível invasão ao templo, o rei Josias teria mandado escondê-la. Depois disso, a Bíblia não faz mais referência sobre o paradeiro do baú sagrado. E foram aí que começaram as especulações. É provável que durante uma reforma do templo, o rei Josias a tivesse colocado sobre um barracão de materiais para preservá-la. Mas nenhum vestígio da arca foi achado em Jerusalém ou em qualquer cidade próxima. A ausência de relatos posteriores a Josias dá margem a muitas especulações e hipóteses e até mesmo lendas. Uma delas é baseada em um antigo escrito hebreu que sustenta que a arca foi escondida por Jeremias, no Monte Nebo, à margem oriental do Rio Jordão. Os acontecimentos descritos no livro do Êxodo, quando pela primeira vez ocorre uma citação da Arca da Aliança, teria sucedido por volta de 1300 a.C. Este cálculo é atualizado pela ocorrência de eventos históricos do Antigo Egito, quando o povo hebreu era mantido escravo. E liderado por Moisés, eles teriam fugido e partido em busca da terra prometida, a Canaã. A arca teria sido, então, confeccionada 2 anos após a fuga, quando os hebreus estavam nas proximidades do Monte Sinai. E um dos pontos mais polêmicos quando se discute a existência da arca é sobre a sua localização. De acordo com a Torá, foi no Monte Horebe, aonde Deus instruiu Moisés na construção do tabernáculo e na confecção dos utensílios que deveriam compô-lo, dentre eles a menorá e a arca sagrada. Dentre aquelas urnas com dimensões específicas, deveria ser guardada as tábuas da lei, que traziam as determinações de conduta que os seguidores deveriam seguir, e sua condição para ser um povo eleito de Deus. A Arca da Aliança recebe, então, essa denominação por conter a prova dessa aliança entre o mundo divino e o mundo da terra. Como o povo hebreu estava em constante movimento e, consequentemente, a necessidade de se transportar a arca, em sua confecção foram colocadas 4 argolas também de ouro puro em cada canto lateral. Assim como a arca, as varas utilizadas para esse transporte também era de acácia e recoberta de ouro puro. Uma vez colocadas, não mais poderiam retirá-las. A tampa da arca se constituía em uma peça separada, chamado propiciatório, ou caporete, e nela foram esculpidos 2 anjos querubins em ouro. Os anjos foram posicionados de joelhos, as asas esticadas para frente, em direção um ao outro, sem tocar nas pontas, formando assim um arco. Deus se fazia então presente no meio dos querubins, numa misteriosa aparição que os judeus chamavam de Shekinah. A arca compunha então o conjunto do tabernáculo, com outras tantas recomendações. Ficariam sobre um altar, também de madeira coberta de ouro, com uma coroa de ouro ao seu redor. Apenas os sacerdotes e levitas poderiam transportar a arca ou tocá-la, utilizando vestimentas e aparatos próprios. E uma vez por ano, dia da expiação, quando a Shekinah se manifestava, apenas o sumo sacerdote
era permitido adentrar ao templo. E o povo de Deus, depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, finalmente chega à terra prometida, a terra de Canaã, que originalmente era a terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde se localiza hoje o Estado de Israel. Só que a terra prometida não estava à espera do povo hebreu. Ela era habitada pelos cananeus e era preciso conquistá-la, tomá-la à força. E então, eles teriam que expulsar os cananeus. Foi então que a Arca da Aliança se tornou uma arma de guerra. Durante esse período pela conquista de Canaã, que durou 45 anos, a arca foi tomada por outros povos. O livro de Samuel, que narra os fatos, descreve o evento que teria acontecido perto do ano 1200 a.C. Os filisteus, o povo que ocupou a costa sudoeste de Canaã, seu território era denominado Filístia, capturaram a arca e levaram em 3 cidades, Ecrom, Asdod e Bet-Semes. E em todas essas situações, ocorreram coisas bastante estranhas. Estátuas amanheciam decapitadas, ratos atacavam violentamente as residências e as pessoas apresentavam surtos de hemorroidas. Ainda mais, quem tocasse na arca teria morte súbita. Assustados com os estranhos eventos, eles devolveram a arca aos seus verdadeiros donos, ao povo hebreu. Terminadas as batalhas, os hebreus então esconderam a arca em Kiriat Jearim, a cidade das florestas, por um período de 70 anos, até que o rei Davi decidiu construir um templo em Jerusalém para abrigá-la. Mas a obra coube a seu filho Salomão, que teria reinado do rio Eufrates até o Egito, entre os anos 970 a 931 a.C. O templo foi concluído em 965 a.C. e é descrito como feito de pedra, e seu interior foi revestido de cedro e coberto de ouro. No centro do templo havia uma área isolada, denominada Sagrado do Sagrado, o Santo dos Santos, designada exclusivamente para abrigar a arca, e depositada sobre um altar de madeira, revestida de ouro. Com a morte do rei Salomão, as 12 tribos de Judá se uniram e depois se dividiram em 2 grandes grupos. Uma parte, composta de 10 tribos, seguiram para o norte, com a outra para o sul. Essa nova estrutura política se manteria até no ano 721 a.C., quando os assírios invadiram e dominaram o norte do reino de Israel. O sul, incluindo a cidade de Jerusalém, cairia depois em 586 a.C., diante do exército babilônico, liderado por Nabucodonosor II. O templo de Jerusalém, então, foi destruído. Com a destruição do templo, desaparece também o registro sobre a Arca da Aliança nas Escrituras. Existe uma referência no livro de Macabeus, aonde é dito que o profeta Jeremias, prevendo então a invasão do exército babilônico, teria tirado a arca do templo e a escondido no Monte Nebo, a 10 quilômetros da cidade de Madaba, no mesmo local, à margem do Mar Morto, aonde Moisés teria sido enterrado. Então, a arca teria sido escondida em uma caverna, e sua entrada teria sido destruída pelo profeta. Entretanto, existe um grupo que afirma ter a posse da arca, no vilarejo de Axum, na Etiópia. Lá, encontra-se um mosteiro cristão, a Igreja Santa Maria de Sião, aonde os monges se dizem ser guardiões da arca. Em 1950 a.C., ela teria sido levada para lá, pelas mãos de Menelik, filho de Salomão, com a rainha de Sabá. Apesar da insistência dos arqueólogos, que solicitam acesso ao local a fim de comprovar a sua existência, jamais ninguém foi autorizado a entrar ali. Os monges se utilizam do argumento que apenas o guardião sacerdote, eleito pelos monges, pode ter acesso à arca, sem o risco de morte.